Bom dia, meu nome é Luciana Bamonte da Silva e estou aqui para apresentar o artigo intitulado Como fazer um pavimento permeável, protótipo no Jardim Pantanal, São Paulo. Artigo escrito em coautoria com Bruno Pessini e Afonso Luiz Corrêa de Virgílis para o 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. E nesse artigo nós começamos com uma definição do que é um pavimento permeável. No caso, uma estrutura construída para suportar o tráfego de veículos e pedestres, mas também para funcionar como um dispositivo de drenagem, armazenando o excedente de água de chuva. Contribui assim para mitigar alagamentos. E esse estudo ele começou com essa imagem que é possível ver à direita, um protótipo de pavimento permeável no Jardim Pantanal, para o qual não havia ainda a definição do que seria a subbase, o que seria essa caixa abaixo da superfície do piso que define propriamente um volume de reservação para esse dispositivo. E então foi criada essa força-tarefa desses três autores, que representam os três aqui, para definir o que seria então esse dimensionamento do pavimento permeável. Então, falando um pouco sobre a extensão urbana do projeto, ele se dá no Jardim Pantanal, que é um trecho do distrito Jardim Helena, na região de São Miguel Paulista, e um bairro relativamente plano, com uma malha relativamente quadricular, regular, tal qual o seu relevo, que é plano, e localizado nas várzeas do Tietê. Mas afinal, em que contexto se localiza o Jardim Helena Pantanal? Então a gente traz aqui uma discussão um pouco contextual, mas que é importante, que há toda uma questão sobre as várzeas do Tietê, e isso principalmente a montante da barragem da Penha, onde ainda existem esses remanescentes de várzea do Tietê, mas que também não são remanescentes naturais, mas sim que, principalmente na primeira metade do século XX, a gente teve aí em toda a região da Zona Leste, antes da instalação de indústrias, já o funcionamento de várias olarias que faziam extração de argila dessas várzeas, de modo que esse terreno foi sendo escavado e modificado continuamente ao longo do século XX, serviu como locus, né, para a produção de matéria-prima para a cidade de São Paulo, para a fabricação dos tijolos que construíram a cidade de São Paulo. E se a gente olha, por exemplo, para Jusante da Barragem da Penha, a gente já não tem essa questão das várzeas do Tietê, né? Essa questão foi pacificada, e tudo isso para dizer que há uma certa resistência em se pensar dispositivos de drenagem para áreas de várzea, de fato, eles têm que ser pensados a montante, mas que se a gente olha, por exemplo, para a zona oeste de São Paulo, onde a gente tem o Jardim das Perdizes, onde a gente tem no Jardim das Perdizes uma praça para captação e retenção de águas pluviais, praça essa que confere aí todo um selo verde para esse condomínio, uma certificação ambiental e várias torres que foram construídas aí no Jardim das Perdizes, quando na verdade a gente tem aí também as várzeas do Tietê, só que não se fala mais sobre isso. Enquanto isso, no Jardim Pantanal, a questão principal é sim a laga lá, o nome já diz Jardim Pantanal, mas há todo um problema de regularização fundiária, o que torna toda essa questão aí de ocupação irregular e uma série de problemáticas que advêm das infraestruturas que existem e não existem aí, né, saneamento básico, enfim, está sendo instalado agora lá na região, mas tem uma série de problemáticas que diz respeito aí à questão fundiária da terra. E ao problema que se coloca mesmo de área de risco, por não haver nesse sentido aí uma suficiência de infraestruturas que estão sendo também planejadas na atualidade, polders, enfim, entre outros dispositivos de drenagem. E aí também a gente chama atenção para pro programa Varzas do Tietê, que teve muita visibilidade lá para os anos de 2008, 2009, então gestão do governador José Serra, mas que é um programa que se perdeu aí nas políticas públicas, a sua continuidade aí
não aconteceu como se pode verificar aí no caso de uma pesquisa rápida no Google, verás que o programa Vaza do Tietê não aparece mais como uma política pública em vigor. Não obstante, alguns núcleos que foram alguns núcleos do Parque Ecológico Tietê que foram inaugurados recentemente, a saber, o núcleo Itaim-Biacica em 2018, o próprio núcleo Jardim Helena, que a gente tem a imagem aqui à direita, em 2019, onde antes era um depósito de resíduos, um lixão. É, Esses núcleos, núcleo Jacuí em São Miguel, aparecem como desdobramentos efetivos dessa política que houve, que é o programa Vaza do Tietê. Porém, mesmo esses núcleos que foram inaugurados, eles não aparecem aí como um contributo sistêmico de infraestrutura verde a partir das políticas públicas, né? O Parque Ecológico Tietê, núcleo Engenheiro João Goulart, como núcleo principal, e esses outros apêndices, né, por assim dizer, que seriam a continuidade desse grande programa que buscava fazer até a região de Salesópolis o maior parque linear do mundo. Essa era a vitrine que era colocada, então, ali para os idos de 2008 e 2009. Então, aqui a gente tem as duas propostas de implantação que se dão para esse estudo. Na Rua dos Anjos e Rua Cachoeira de Itaguaçava, foi pensado na instalação dessa calçada, que seria um pavimento permeável. Mas para que essa implantação pudesse acontecer aí no Jardim Pantanal, foi pensado primeiro um protótipo no então Parque Ecológico Tietê Núcleo Jardim Helena, para se aferir então o que seria a eficácia desse pavimento permeável. Ora, o Parque Ecológico foi concebido então nas nossas criativas mentes como uma espécie de museu-laboratório, na falta de melhor expressão, mas que a gente tem aí sim na interface com o bairro Jardim Pantanal toda uma possibilidade de vislumbrar aí um Parque das Águas, né, com um alagado construído que existe no local efetivamente, um lago com massa de vegetação aí que funciona para depuração de matéria orgânica, né, uma solução baseada na natureza que já está lá. O protótipo de pavimento permeável, como que envelopando o campo de várzea que lá existe e que tornou-se o principal campo aí da comunidade. E a gente tem também uma escola estadual com uma torre de caixa d'água muito vistosa no local e que poderia funcionar como um mirante, então, para esse museu laboratório, para que se pudesse observar, então, de uma certa altura, toda essa paisagem muito interessante que é o Jardim Pantanal. Chegando, então, no roteiro de cálculo para o dimensionamento hidráulico, a partir da NBR 16416 de 2015, uma NBR relativamente recente. Então a gente teve a concepção desse dimensionamento hidráulico, o pavimento permeável sendo concebido como um novo caminho ao caminho existente que já existe lá, ligando a guarita do bairro que faz a divisa do parque com o bairro para a escola estadual e é amarelo na implantação. O novo caminho, que é o pavimento permeável, com uma largura de 4 metros em laranja, edificações existentes em vermelho, o campo de várzea em verde, e aí o alagado construído em azul, a lâmina d'água. Ora, para esse dimensionamento hidráulico, os principais dados de entrada são a área de contribuição, para qual subbacia esse dispositivo vai estar recebendo a contribuição de águas de chuva, efetivamente. Então, a relação que se dá entre a área de contribuição e a área do dispositivo, esses são os dados de entrada principais. O curve number, que seria o coeficiente do quanto infiltra e o quanto escoa de água para essa superfície, que é a área de contribuição. Esses seriam os dados de entrada principais, aqui em verde, em laranja. Essa equação foi montada numa planilha de Excel, de modo que esse dimensionamento ele foi automatizado. A gente entende que essa é uma contribuição importante desse estudo, de modo que, com uma planilha automatizada e um usuário entendendo o que são os dados de entrada, é possível replicar então esse dimensionamento hidráulico para outras situações diferentes dessa, mas que têm essa mesma relação
de área de contribuição, área do dispositivo, curve number, que se dá pela característica do solo e também para um entendimento de se é um solo mais permeável, né, um curve number mais baixo, um 65, 75. Se for um solo muito impermeável, por exemplo, com a maior parte da área, um telhado, por exemplo, a gente teria um curve number aí muito alto. Se todo esse campo de futebol fosse coberto por telhas de amianto, a gente teria um curve number de 90, um curve number mais alto, porque um pouquinho sempre vai infiltrar aí mesmo num piso impermeável de cimento, sempre há alguma evapotranspiração ou infiltração efetivamente. Então a gente tem aí essa relação de um curve number mais alto, mais escoamento, um curve number mais baixo, mais infiltração. E aí a gente tem uma equação de chuva aqui em verde mais clarinho para a cidade de São Paulo, uma equação que se baseia na série histórica de chuvas da cidade de São Paulo. Então, com base no quanto chove para aquela região, uma chuva de 60 minutos, um tempo de retorno de 10 anos, ou seja, uma chuva forte, relativamente forte, com uma probabilidade de ocorrer a cada 10 anos, mas não necessariamente, pode chover amanhã, essa chuva forte. E aí que com essas várias equações que vão sendo feitas então a partir da NBR e desse esquema aqui embaixo que a gente tem do que seria as camadas, né, o pacote desse pavimento permeável, a gente chegou aqui então para os dados de entrada numa altura de subbase de 57 centímetros para esse pavimento permeável. Esse seria o dimensionamento hidráulico, então. Ora, esse protótipo ele é pensado para se aferir a sua eficácia, então foi pensado um sistema de monitoramento para ele, a fim de que se possa avaliar a sua eficiência ao longo do tempo. Para isso será construída uma caixa de passagem, como se pode ver aí na ilustração e no corte longitudinal, no ponto de saída dos tubos de dreno, abaixo da subbase, a qual será impermeabilizada por membranas geotextos. Os tubos de dreno estão abaixo da subbase. Essa caixa de passagem será dividida por um vertedouro, que é uma placa que vai levar à altura da lâmina d'água, como se pode ver ali embaixo no perfil do vertedouro. Antes do escoamento final, vai levar à altura da lâmina d'água antes do escoamento final. E a vazão de saída será medida então por um sensor de nível acoplado na parte superior dessa caixa de concreto aqui, que na ilustração está em roxinho aqui o que seria esse dispositivo, que é o sensor de nível. Então, comparando esse dado que sai pelo sensor de nível, pelo dispositivo de monitoramento, com a vazão da chuva, que aí seria medida por um pluviômetro instalado no local. Esse é o projeto desse protótipo. É possível, então, comparar e verificar entre o quanto choveu e o quanto reteve a subbase do dispositivo de drenagem, qual que é o dispositivo, qual que é o desempenho efetivo desse dispositivo. Um outro cálculo que deve ser feito, além do dimensionamento hidráulico, é o dimensionamento mecânico, que visa assegurar que o pavimento seja capaz de resistir às cargas aplicadas durante a sua vida útil, como o tráfego de veículos e as variações térmicas. Quer dizer, esse piso ele sofre com esforços que vão deformá-lo, então esses esforços eles têm que ser previstos a fim que essa deformação ela seja mínima para que o piso ele tenha então a sua regularidade garantida aí frente aos esforços aos quais ele vai ser submetido. Mesmo sendo permeáveis, esses pavimentos devem apresentar desempenho estrutural adequado, mecânico, evitando deformações, recalques e trincas. Esse dimensionamento envolve a análise da espessura das camadas estruturais, base, subbase e camada filtrante, a escolha de materiais com resistência mecânica compatível e a consideração das características do solo de fundação. Então, quer dizer, tem que se fazer uma sondagem, que não foi feita nesse caso, a gente trabalhou com valores de sondagem do Rio Pinheiros, da dissertação de mestrado do Afonso Virgiles, como uma referência, como a gente não pôde fazer a sondagem por limitações de custo aí do nosso estudo. Então, esse dimensionamento envolve a análise, como foi falado,
a escolha de materiais e a consideração das características do solo de fundação. O tráfego previsto é um tráfego leve, de pedestres principalmente, moderado ou pesado são os outros tipos, e um dos fatores que é um dos fatores determinantes dessa etapa de cálculo. No presente caso, visto tratar-se de um calçamento para pedestres dentro do parque, o tipo de tráfego adotado foi o leve, que por si só atende com folga às solicitações de cargas previstas. Portanto, tráfego leve, com solicitações de carga N igual a 10 elevado à quinta, 100 mil passadas. Esse foi o dimensionamento previsto aí com relação ao tráfego. Hum, Para pavimentos intertravados com bloco de concreto poroso, que são os que foram utilizados aqui, adotou-se a norma IP06, dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados de concreto, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, a CIURB. Essa norma é de 2004. E o procedimento é o procedimento A, adaptado da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, no estudo técnico número 27 do trabalho original proposto pela British Cement Association, Associação Britânica de Cimento. Então foi a norma que foi adaptada aí para a norma da CIURB. No caso em pauta, considerou-se o outro estudo que deve ser feito de é, o outro experimento de campo que deve ser feito, que é o California Bearing Hatchel, um CBR de 8%, que é o solo do Jardim Helena, é muito semelhante ao encontrado nos meandros do Rio Pinheiros, como foi falado na dissertação do Virgílio, que é onde a gente tem aí os dados que foram levantados de campo efetivamente, serviram de referência para esse estudo. Com um CBR maior que 7, um R10 elevado e um N10 elevado à quinta, com esse gráfico aqui, esse ábaco que se pode observar aqui embaixo, ele tendo essa relação do CBR 7 e o N, 10 elevado à quinta, a gente tem a espessura mínima da subbase, que deverá ser de 10 centímetros. Aquele ponto em vermelho indica, então, onde se cruzam esses dois valores, o N e o CBR, que nos dão, então, a espessura. Esse outro gráfico mostra, então, a espessura necessária de base em função do número de solicitações do eixo padrão. Esse outro gráfico é relativo ao N, especificamente. E tráfego leve, 10 elevado à quinta. Então, a gente tem ali o pontinho vermelho marcando para a gente a espessura mínima da subbase, que é de 10 centímetros, portanto. Então, a contribuição desse estudo, ela faz esse cruzamento dos dois dimensionamentos, o hidráulico e o mecânico, e considerando que o bloco permeável tenha 6 centímetros de altura e seja sentado sobre o berço de areia de 5 centímetros, teremos então um pacote de camadas, por assim dizer, né, uma expressão entre aspas, mas que é usada aí na construção civil aí pela CIURB. Essas camadas aí, bloco permeável 6 centímetros, areia 5 centímetros, brita de base 1, brita 1, 10 centímetros, brita 2 a subbase propriamente, uma brita maior, que vai dar então um caráter poroso para essa subbase, que cerca de um terço de porosidade, que vai ter espaços vazios, que vão permitir que essa subbase ela estruture o piso e ao mesmo tempo ofereça esse volume de reservação para o pavimento permeável. São diferentes as espessuras das camadas do pavimento necessárias para fins estruturais, ou seja, mecânicos. O cálculo aí deu 31 centímetros de dimensionamento mecânico e o armazenamento hidráulico deu 57 centímetros. Então, nesse caso, adota-se o maior dimensionamento para que possa atender, enfim, os dois, né? Contemplando-se assim o dimensionamento hidráulico e mecânico. Ah, mas e se fosse um tráfego médio, né? Se passasse veículos leves nesse pavimento e desse 60 centímetros, por exemplo, adotaria-se então o dimensionamento mecânico. E aí os 57 centímetros a gente teria um pouco mais até de volume de reservação hidráulica, né? Ele teria um pouquinho mais de eficiência do que um TR de 10, mas não foi o caso. A gente pensou aqui então um tráfego leve, então de modo que o dimensionamento hidráulico ele nos contempla aí com 57 centímetros.
Em maio desse ano de 2025, houve uma tratativa, então, na qual foi possível apresentar esse estudo para a Secretaria do Governo do Estado de São Paulo de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Secretaria essa que lançou recentemente o caderno de Tipologias Urbanas Modulares, buscando incentivar aí as prefeituras de São Paulo a adotarem esses dispositivos, então, nos seus projetos urbanos. E aí esse caderno ele vem como uma espécie de manual para o qual esse pavimento permeável, com esse tipo de cálculo, nessa metodologia de cálculo que a gente apresenta nesse estudo, pudesse ser incorporado, então, numa próxima revisão desse caderno de tipologias urbanas modulares, como uma solução, um dispositivo de baixo impacto ou uma solução baseada na natureza, o nome que quiser se dar aí dessas expressões em voga na atualidade, certo? Foi uma contribuição que foi feita aí numa tratativa com as políticas públicas que estão em vigor aí na atualidade. E quando teve esse encontro aí com a secretaria, foi perguntado então, mas afinal, quanto custa esse pavimento? E na época foi pensado que ele deveria ter um custo abaixo de 300 mil aí, para que ele pudesse ser contemplado aí por projetos de uma envergadura pequena, assim, mas que servisse, por exemplo, para pensar uma quadra aí de 100%, sendo que a gente pensou o campo de futebol meio hectare, uma meia quadra, e a gente chegou aí num valor de 178 mil, praticamente 179 mil reais aí com valores do caderno de tipologias urbanas modulares e praticados aí no mercado conforme as tabelas da CIURB. Uma discussão interessante que surgiu também é que ele é um dispositivo integrado de drenagem, de pavimentação e de retenção de águas pluviais, não só de escoamento, mas de retenção, funcionando de maneira diferente de um dispositivo tradicional de calçamento, boca de lobo, e escoamento e uma retenção talvez menor, de modo que seria interessante para uma próxima etapa verificar a diferença desse sistema integrado para um sistema tradicional. Um caminho aí que esse estudo sugere para uma iniciação científica, para uma outra pesquisa, e a gente encontramos também o bloco permeável, que existe no mercado, e aí a gente faz aqui uma propaganda de graça aqui da Outerprem, mas que é uma empresa que está certificada pela BCP, e que, portanto, oferece aí também blocos que têm, inclusive, pigmentação. Isso não foi explorado no artigo, mas é uma característica aí do projeto que vem se desenvolvendo aí no Jardim Pantanal, desse piso ele tem um caráter artístico também. Então a gente vê que por mais de 10 anos a gente tem aí estudos, 2015 aqui propostos pela consagrada artista plástica brasileira Regina Silveira. Em 2025, outro artista consagrado também, Arnaldo de Mello, lançou mão então do seu talento para pensar o que seria essa calçada Pantanal, né? A Regina Silveira com essas grafias aí que surgiram da própria comunidade, o Jacu, da Avenida Jaco Pêssego, amarelinha, né, que se desenha nos asfaltos aí desde antigamente. Então, e teve tratativa também recentemente na 14ª Bienal Internacional de Arquitetura com representantes da própria Outerprey falando que em próximos projetos assim, esse caráter artístico ele poderia ser explorado mais e com ganhos então para essa paginação de piso que ela fica então com esse caráter a mais, né? O piso, além dele ter uma funcionalidade, ele tem também um aspecto estético. A gente acha que isso é uma contribuição extra que a gente traz aí nesse estudo. E aí o estudo que a gente fez, então, ele responde para aquela implantação inicial que estava sendo pensada para o Jardim Pantanal, para as ruas do bairro aí, que sofrem com alagamento, mas também com empoçamentos diversos. E que sim, a gente tem então, sabendo que a área de contribuição é meia quadra ou é uma quadra inteira, a gente consegue então, a partir da automatização do cálculo com a planilha de Excel, responder e ver se a gente tem efetivamente para o ponto de Foz, que seria o ponto ajusante, ali no córrego São Martinho, no caso,
a altura possível para que a gente tenha, então, volume de reservação efetivo. Então, a gente responde com um protótipo ali, que foi construído no campo de várzea. Não foi construído, foi projetado, perdão, mas pretende ser construído num momento futuro aí. Quem toma conta ali do parque atualmente é a CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestruturas Urbanas e Logística. E então aqui mais uma visão dessa implantação. Então essa foi a pequena aventura aí no qual os autores desse estudo se debruçaram. É, demanda essa que veio do projeto ZL Vórtice, coordenado pelo professor Nelson Brissac Peixoto. A gente deixa aqui o convite para que visitem o diário de bordo do projeto, que é essa página aqui, esse blog, zlvórtice.wordpress.com. E ficamos à disposição aí para alguma dúvida que houver e agradecemos a atenção dispensada nessa apresentação. Muito obrigado.